Uma reunião na tarde dessa quinta-feira deu início à busca do novo treinador do Internacional. A ideia da direção colorada para o substituto de Eduardo Cudê, demitido na última quarta-feira após a derrota para o Juventude na Copa do Brasil, é ser uma grife. Um treinador que tenha imposição, não apenas por história, mas também por estofo dentro de vestiário, principalmente no que diz respeito a títulos. O ambiente político começa a efervescer e talvez Alessandro Barcelos não encontrou uma pressão tão grande internamente quanto neste quarto ano de gestão. E ainda, os impedimentos para um dos grandes favoritos da torcida assumir, Abel Braga. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, bora lá, bora lá, bora lá. Fala Colorado, fala Colorada. Vamos lá, vamos falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do futuro Colorado, principalmente após a demissão do técnico Eduardo Cudê, a derrota para o Juventude, o futuro do Inter ainda neste início de segundo semestre de 2024. Fica comigo até o final do vídeo, também te convido para tu deixar o teu like e te inscrever no canal, ativando a notificação, inclusive, porque tudo que está acontecendo nos bastidores do Inter eu vou trazer nos conteúdos aqui no canal, também, claro, lá no Vozes do Gigante. Então te inscreve nos dois canais pra gente pegar e saber bastante e conversar bastante também sobre o nosso Colorado. Não te esquece que KTO.com é a grande parceira aqui do meu canal e ela te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito se tu for lá e usar o cupom Ernest no teu cadastro, beleza? Faz isso porque eu tenho certeza que tu vai te divertir. KTO.com, vai lá, brinca com responsabilidade e não te esquece que é um site para maiores de 18 anos, beleza? Vamos lá, gente, olha só. Primeiro de tudo que eu acho que a gente tem que falar a questão política, tá? Porque o presidente Alessandro Barcelos, após a demissão do técnico Eduardo Cudê, os insucessos na temporada 2024, começa a ver o seu reinado, né, ou a sua parceria de reinado ruir. Em que sentido? O presidente Alessandro Barcelos ele faz parte do Academia Colorada, né? E além do Academia Colorada, conta com o apoio do Inove Inter, conta com o apoio do Convergência Colorada e conta com o apoio também do povo do clube. E a partir daí, existem movimentos que não se bicam, né? Como, por exemplo, o Convergência Colorada e o povo do clube. O Convergência Colorada não está gostando que o povo do clube está tentando botar as manguinhas de fora, como ouvi de muitas pessoas aqui que fazem parte do movimento. Inclusive, o povo do clube solicitou à direção ter o controle do futebol. Essa é uma informação que vem do outro lado, né? Do lado do Convergência. E aí dá pra gente pegar mais ou menos uma ideia, né? Porque, por exemplo, o César já era diretor do futebol feminino e ele fazia parte do povo do clube, né? E o povo do clube já tem o marketing, o povo do clube tem o relacionamento social, o povo do clube tem também o patrimônio, né? Que aí faz parte lá da área ali do Parque Gigante e tal. Enfim, gostaria de um protagonismo também no futebol. Não duvidaria que as coisas começassem a ferver cada vez mais a partir, né, de encontros ou desencontros entre os movimentos que apoiam o presidente Alessandro Barcelos, tá? Só para vocês entenderem como é que tá a questão política dentro da gestão, porque com certeza fora, dentro do Conselho Deliberativo, a oposição vai se aproveitar aí dessa demissão do Cudê, da questão da possível eliminação dentro da Copa do Brasil, o futuro do Inter no Campeonato Brasileiro e afins, tá? Então só para vocês entenderem como é que tá a questão política dentro do clube. Hoje à tarde, uma reunião entre o Departamento de Futebol mais os pares do Conselho de Gestão do presidente Alessandro Barcelos começou a definir o futuro do novo treinador. E nesse sentido, plano A, plano B, plano C, mas ficou muito claro, não só também pela reunião, mas pela coletiva do presidente Alessandro Barcelos ontem, que vai ser um nome forte, um nome de grife.
E aí, quando a gente coloca grife, parece que é soberba ou parece que é algo que, nossa, precisamos de um cara superlativo. A grande questão é o estofo. A grande questão também é a possibilidade de não só fazer um bom trabalho, mas ter títulos no currículo. E aqui entra Gallardo, aqui entra ainda o Bielsa, aqui entra nomes que não são apenas brasileiros, nomes estrangeiros também. Nesse momento tem vários empresários entrando em contato com o presidente Alessandro Barcelos, ou tentando entrar em contato com o Magrão, outros diretores, inclusive, que estão envoltos com essa questão do novo treinador para sugerir nomes, tá? Mas a ideia mesmo é que esse nome forte seja definido para então ir atrás do novo treinador. Vale destacar que dinheiro, pelo que se fala, não é que não é problema, mas não seria um impedimento para tu ter Bielsa, para tu ter Gallardo. A grande questão seria o projeto, a grande questão seria o tempo de contrato. Por exemplo, tu não vai oferecer para o Marcelo Gallardo, por exemplo, 1 ano de contrato. Tu vai ter que oferecer, de repente, os 2 anos e meio de gestão. A multa vai ser alta, o contrato vai ser alto, o dividendo, o valor pago ao Gallardo, por exemplo, durante todos os meses também vai ser alto. O projeto dele era ir para a Europa. Logo, vai ter que ter um convencimento muito grande e, claro, né, uma questão principal, né, que é o entorno. O Gallardo seria um cara que gosta de ter o controle de tudo, inclusive a área de categoria de base. Então, também, nesse sentido, teria de ser, não sei se conversado bem, né? Porque agora veio o Jorge Andrade, teve um Gustavo Grossi, né? Que o Gallardo conhece bem, então daqui a pouco não teria as melhores referências. Dentro do futebol brasileiro, claro, né? Daí a gente poderia começar a ir para nomes fortes, como o Fernando Diniz, como daqui a pouco o Luxemburgo, caras como o Cuca. Eu estou dando nomes a esmo em termos de vencedores, mas não quero dizer que estão na mesa do presidente Alessandro Barcelos ou na lista que se fala. Mas me agrada, por exemplo, o nome do Gallardo, o nome do Bielsa, que estava agora com o Uruguai, inclusive, né, que foi eliminado pela Colômbia na Copa América. O grande problema, claro, para falar com o Bielsa, teria de esperar a participação do Uruguai na Copa América. Ainda joga o 3º e 4º agora no dia 13. Então, para negociar e tudo mais, seria bem complicado. Me disseram bastante, tá? Várias pessoas, assim, mais de uma pessoa me disse que o nome do Marcelo Gallardo vai ser tentado. Então, eu, pelo menos, fico feliz com a ambição. O não já se tem, né? Porque ele, por exemplo, negou o Olympique de Marseille, por exemplo, tá? Da França, o clube mais, só para vocês terem uma ideia, é o clube mais tradicional da França. Ele negou, porque ele quer ir para a Europa e tal, mas o empresário dele não conseguiu colocar ele no centro que ele gostaria. Ele não gostaria de ir para o futebol francês, até onde se sabe. Tem a questão também do, vamos dizer assim, o grande nome, né, que boa parte das pessoas fala na internet ou nas rodas entre colorados, tá? Que é o Abel Braga. E aqui eu quero trazer o grande impedimento entre o Abel deixar o Rio de Janeiro e voltar para o Beira-Rio. Nem vou falar da questão envolvendo o presidente Alessandro Barcelos e o Abel, o atrito que ele teve lá atrás ainda, né, em 2020, quando deixou o comando técnico do Inter para o Miguel Ángel Ramírez assumir. Não vou nem levantar essa questão, porque isso aí tu até pega um telefone, vai lá e se organiza, conversa e se acerta. A questão principal do Abel hoje, ela é saúde. O Abel se aposentou, estava, né, no Vasco como coordenador técnico do Vasco e tal, mas o Abel se aposentou porque ele está com um problema de saúde, um problema nas costas, que o impede de viajar, por exemplo. Ele deu essa declaração num podcast, inclusive do D'Alessandro. O D'Alessandro chegou a viajar para o Rio de Janeiro e fez o podcast com o Abel na casa do Abel, justamente porque o Abel não pode pegar voos para vir, por exemplo, aqui a Porto Alegre para gravar ou algum outro lugar que os dois, de repente, pudessem convergir na questão do seu traslado. Tá? Então, esqueçam
o Abel. O Abel está tranquilo, feliz, histórico em vários clubes do país, né? E principalmente no futebol como um todo. Campeão do mundo pelo Inter, tomando seu vinhozinho e certamente torcendo pelo nosso Colorado como o Colorado que é. Beleza? Se tu chegou até aqui, mais uma vez eu te agradeço, meu parceiro. E vamos continuar falando sobre o Internacional. Deixa teu like, bota teu comentário aqui. O que tu acha dessas informações, principalmente políticas, a questão do Gadiardo, a questão do Bielsa, a grife que de repente o Internacional quer trazer aí para o seu comando técnico. E vamos falando sobre o Inter ao longo de todo o dia. Valeu, forte abraço, tchau!